tomografia. Se eu fizer um corte aqui, ó, um corte aqui, eu estou pegando esse corte agora e vou transformar aqui. Esse corte é um corte axial e vou transformar aqui, ó. Tá vendo? Quem disse que eu não sei desenhar um ovo perfeito desse? Duvido se alguém desenha um ovo melhor que esse. Então, se eu estou fazendo esse corte aqui, esse corte axial, eu estou pegando, igual aquela imagem que eu mostrei, estou pegando ventrículo lateral, a parte anterior, a parte frontal, pegando o terceiro ventrículo, pegando o rabinho, que é o corno occipital. Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter ventrículo lateral de um lado, ventrículo lateral do outro. Essas cavidadezinhas aqui, ó, as cavidades pretas. Eu vou ter o terceiro ventrículo em fenda aqui. E eu tenho com muita frequência o rabinho, a cauda aqui aparecendo. Essa imagem da tomografia é extremamente frequente. Você vai ver com extrema frequência. E dentro o conteúdo na tomografia vai ser preto, porque o líquido na tomografia fica preto. Fica preto. Que referências anatômicas que essas estruturas do ventrículo te traz? De cara, tem uma aqui na lateral do corno frontal, a gente sempre vai ter uma estrutura aqui, que é uma estrutura do núcleo da base, que é a cabeça do núcleo caudado. Não precisa aprender isso agora, porque a gente vai falar disso na semana da neuroanatomia. Mas uma referência para você entender. Por quê? Porque aqui é uma sede frequente de hemorragias, de sangramentos. Hemorragias acontecem muito aqui. Não estudamos, segunda-feira, hemorragias intraparenquimatosas? Dentro do parênquima cerebral, um dos lugares que acontece essa hemorragia é aqui, nesse núcleo da base, nessa porção do núcleo da base chamada núcleo caudado. Esse terceiro ventrículo aqui, ele também faz parede para outra coisa muito importante de um lado e do outro, que são os tálamos. Tálamos. E os tálamos é diencéfalo, é uma grande estrutura importante para receber os estímulos. A principal função dela, recebe os estímulos sensitivos. Qualquer sensibilidade que está chegando no seu corpo, o tálamo é o grande receptor que interpreta, prepara essa informação para mandar para o centro de comando. E o centro de comando a gente vai estudar segunda-feira na semana da neuroanatomia. E o tálamo, assim como o núcleo da base aqui, também é uma sede muito grande de hemorragias. Então a gente com muita frequência também vê hemorragias nessa região. Olha só, estou dando ferramentas para você se localizar, sabendo neuroanatomia dos ventrículos, se localizar na tomografia. Então, demonstrei paredes do ventrículo lateral, paredes do terceiro ventrículo. Aqui no rabinho, com muita frequência, que a gente vai ver na tomografia, vai estar calcificado. Eu vou ver calcificação branquinho dentro desse corno occipital. Quando eu olho aquilo ali, eu sei que eu estou no corno occipital. Certo? E para acabar, a última informação aqui do flip chart, antes da gente olhar a tomografia, é se eu fosse fazer um corte um pouquinho mais alto. Agora eu quero cortar um pouquinho mais alto. Ó. Corto um pouco mais alto aqui, eu vou pegar o que eu chamo muito do dorso do C. Se você fizer o C na sua mão, você vai perceber que a curva do C é bem extensa, é bem comprida. E nessa curva do C, quando eu pego esse corte aqui, ele dá esse formato, parece uma banana de um lado, uma banana do outro lado. O que é isso aqui? É esse corpo do ventrículo, esse corpo do ventrículo, esse corpo do ventrículo que eu fiz esse corte. Ó. Eu fiz esse corte. Ao fazer esse corte, ele me dá esse formato. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui marca a região frontoparietal. Toda vez que eu ver essa imagem, eu sei que estou na região frontoparietal do cérebro. Certo? Olha só. Vamos pegar agora o que a gente falou em slides. Falou aqui no flip chart para consolidar um pouquinho mais. Tem gente que aprende melhor vendo nos slides. Tem gente que aprende melhor desenhando no flip chart. E agora a gente vai voltar para discutir isso aqui que a gente acabou de falar, na tomografia. Eu voltei para as coisas que eu perdi. Todo mundo me ouvindo? Para acabar treinando agora as imagens. Todo mundo subestimando meus desenhos, né? Aqui estão zoando meu ovo. O ovo ficou bem desenhado, rapaz. Matheus, para com isso. Você não consegue fazer um ovo igual a esse, fica falando. Mas vamos lá. Acredito que o meu ovo vem bem. Vamos acabar aqui falando. Todo mundo ali na tela. Olha só. O que eu estou mostrando aí? Essa é a imagem
normal, a imagem normal. Nessa imagem normal, aquele desenho que eu fiz no flipchart para vocês, aquele desenho que eu fiz aqui, ó, que é esse desenho aqui, ó, não fiz no flipchart para vocês? Cortando. O que eu estou vendo aqui, ó? Corno frontal de um lado, corno frontal do outro, terceiro ventrículo, e aqui, ó, a cauda, o rabinho, quarto ventrículo de um lado, perdão, corno occipital de um lado, corno occipital do outro lado. Refina agora, já entendi, base sólida, estou firme. Um ventrículo de um lado, do outro já entendi, ventrículo lateral, terceiro ventrículo. Refina agora, quem faz essa parede lateral? Cabeça do núcleo caudado. Quem faz essa parede lateral do terceiro ventrículo de um lado e do outro? Tá aqui bem bonitinho, ó. Tálamos. Tálamo de um lado, tálamo do outro. E aqui na caudazinha do occipital, a gente tem essa calcificação dos plexos coroides. Certo? Então, essa é a imagem normal. Olhando normal, vamos ver. Olha só a diferença. Olha para essa imagem e olha para essa imagem. Mas a posição das coisas é a mesma. Isso aqui continua sendo o ventrículo lateral de um lado e de outro, que essa parte aqui é o quê? Corno frontal direito, corno frontal esquerdo. Terceiro ventrículo, e aqui a posição dos cornos posteriores, que é o corno occipital, de um lado e de outro. Olha a diferença de tamanho desse e desse. Você não tem dúvida aqui que você está vendo hidrocefalia. Outra imagem. Opa, já passei outra imagem sem querer. Olha essa outra imagem. Olha a dilatação que você tem. Isso aqui que você está vendo, ó, grande aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Forame de Monro. Forame de Monro que geralmente a gente nem vê na tomografia. De tão dilatado que está o ventrículo, ele abriu, esgarçou o forame de Monro. Olha o terceiro ventrículo, que era para ser em fenda, aberto, esgarçado. Olha aquelas duas bananas que eu falei para vocês, que é o dorso do C. Olha. Denise, não sei ainda se é problema, não sei porque eu só peguei esses cortes, peguei essas imagens, tá? Aqui, como eu não vejo o quarto ventrículo, se eu olhasse o quarto ventrículo, eu te respondia. Quarto ventrículo aumentado, opa, pode ser problema na absorção venosa. Quarto ventrículo normal, não pode ser. Se quarto ventrículo está de tamanho normal, a obstrução está dali para cima. Está no cerebelo comprimindo ele, no tronco comprimindo ele, no aqueduto comprimindo ele, certo? Esse é o raciocínio. Show, Denise. Olha só, aqui pronto, até meio que responde a sua pergunta. Se eu te pegasse só esses cortes, eu não sei, mas agora eu olho esses cortes. Nesses cortes aqui eu estou olhando o quê? Tem uma grande lesão expansiva aqui, ó. Tem essa estruturazinha preta. O que é isso aqui? Fininho, apertado, quarto ventrículo. Como eu obstruí o quarto ventrículo aqui, que é infratentorial, eu tenho uma hidrocefalia supratentorial. Ou seja, tudo acima daquilo vai estar dilatado, vai estar aumentado. Eu produzo essa hidrocefalia. Olha o terceiro ventrículo redondinho aumentado, o corno inferior com o corno temporal, que geralmente a gente nem vê na tomografia tanto, vê só, às vezes, um pedacinho dele. Olha o tanto que a gente está vendo aqui. Tanto que o aparecimento dos cornos temporais, ainda mais dilatado assim, sugere uma hidrocefalia importante. Olha outra imagem aqui, ó, que eu acho que também responde um pouco o que você perguntou, Denise. Está aqui, ó, os ventrículos supratentoriais, ó, corno frontal do lado, do outro, terceiro ventrículo, mas olha o quarto ventrículozinho pequenininho aqui, ó. Ó. Tá vendo? O quarto ventrículozinho aqui, pequeno. Por quê? Porque esse quarto ventrículo, a obstrução está acima dele, provavelmente no aqueduto, produzindo hidrocefalia supratentorial. Ah, olha só que imagem chique. Aprende a base para você construir seu raciocínio até o topo. Corno frontal de um lado, corno frontal do outro, ou seja, ventrículos laterais, forame de Monro do lado, forame de Monro do outro, e essa estrutura em fenda cheia de sangue, que é o terceiro ventrículo. Isso aqui é sangue. Isso aqui, ó, se aqui é terceiro ventrículo, quem faz a lateral do terceiro ventrículo? Quem está de um lado e de outro do terceiro ventrículo? Tálamo. Tálamo. E esse tálamo aqui, ó, teve uma hemorragia, sangrou. E se eu sou o terceiro ventrículo e meu vizinho sangra, a chance do sangue cair em mim é muito alta. Então, eu tive um AVC hemorrágico no tálamo, que a gente estudou na segunda-feira, uma hemorragia intraparenquimatosa dentro do cérebro, aquelas pequenas arterinhas que sangram, sangrei no tálamo e inundei o ventrículo. Ao inundar o ventrículo, eu faço uma hidrocefalia, porque quando eu misturo líquor com sangue,
Eu estou